Reunião extraordinária do dia 12 de maio de 2020, segunda reunião. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Sob a proteção de Deus, em nome do povo Matias Barbosa, iniciamos nosso trabalho. Solicito o secretário que faça o chamado para os senhores vereadores. Carlos Alberto de Almeida. Presente. João Fernando de Assis. Presente. Joaquim Benedito de Almeida. José Carlos Souza Páscoa. Presente. José de Alencar da Silva. Presente. Marcos Martins. Presente. Otávio Júlio Gonçalves Filho presente. Priscila Fernanda Nery de Souza Rocha. Presente. Rita Edith de Oliveira Fernandes. Solicito os senhores vereadores se coloquem de pé, por favor. Havendo número legal, declaro aberta a sessão e vamos iniciar o nosso trabalho. Solicito o secretário que faça a leitura dos pareceres de redação final da Comissão de Legislação, Justiça e Redação nas proposições de lei número 14 de 2020 e 16 de 2020. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer de redação final na proposição de lei número 14/2020. De autoria do Poder Executivo, foi protocolado em 27 de abril de 2020 a proposição de lei número 14/2020, que dispõe sobre a revisão da remuneração de agentes públicos, com vencimento aquém do mínimo nacional e do Plano Nacional dos Professores para o exercício de 2020. Aprovada em primeira discussão e votação no dia 12 de maio de 2020. Foi encaminhada a referida proposição a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa, fosse dada à matéria a forma adequada nos termos do regimento interno. Fundamentação. Ao analisar a proposição aprovada em primeira votação, esta comissão procedeu à avaliação dos enunciados, a propriedade dos termos usados, a coerência articulatória de preceitos dispositivos, o acerto nas remissões internas e externas, além das formas de conexão com o ordenamento em vigor, segundo a técnica legislativa. É importante observar que o texto de redação final exprime, além da confirmação da alternativa técnica sugerida, também uma opção política do Parlamento, pela forma em que deseja ver promulgada a proposição e, uma vez acatada por este órgão, não poderá mais ser alterada. Sendo assim, o relator opinou por se dar à proposição de lei número 14/2020 a redação final abaixo, sendo acompanhado pelo presidente e secretário. Proposição de lei número 14/2020 dispõe sobre a revisão da remuneração de agentes públicos, com vencimentos aquém do mínimo nacional e do Plano Nacional dos Professores para o exercício de 2020. Sala das Comissões, 12 de maio de 2020, presidente Otávio Júlio Gonçalves Filho, relator José Carlos Souza Páscoa, secretário Carlos Alberto de Almeida. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer de redação final na proposição de lei número 16/2020. De autoria da mesa diretora, foi protocolada em 12 de maio de 2020 a proposição de lei número 16/2020, que concede a revisão geral anual dos vencimentos ao pessoal do Poder Legislativo, do município de Matias Barbosa e da outras providências, e aprovada em primeira discussão e votação no dia 12 de maio de 2020. Foi encaminhada a referida proposição a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa, fosse dada à matéria a forma adequada nos termos do regimento interno. Fundamentação. Ao analisar a proposição aprovada em primeira votação, esta comissão procedeu à avaliação dos enunciados, a propriedade dos termos usados, a coerência articulatória de preceitos e de dispositivos, o acerto nas remissões internas e externas, além das formas de conexão com o ordenamento em vigor, segundo a técnica legislativa. É importante observar que o texto de redação final exprime, além da confirmação da alternativa técnica sugerida, também uma opção política do Parlamento, pela forma em que deseja ver promulgada a proposição
e, uma vez acatada por este órgão, não poderá mais ser alterada. Assim sendo, o relator opinou considerar a proposição de lei número 16/2020, a redação final abaixo, sendo acompanhada pelo presidente e secretário. Proposição de lei número 16/2020, concede a revisão geral anual dos vencimentos ao pessoal do Poder Legislativo do município de Matias Barbosa e dá outras providências. Sala das Comissões, 12 de maio de 2020. Presidente Marcos Martins, relator José Carlos Souza Páscoa, secretário Carlos Alberto de Almeida. Está em discussão a proposição de lei número 14/2020, que dispõe sobre a revisão da remuneração de agentes públicos com vencimentos aquém do mínimo nacional e do Plano Nacional dos Professores para o exercício de 2020. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovada por unanimidade em segunda e última discussão e votação. Está em discussão a proposição de lei número 16/2020, que concede a revisão geral anual dos vencimentos ao pessoal do Poder Legislativo do município de Matias Barbosa e dá outras providências. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovada por unanimidade em segunda e última discussão e votação. Solicito o secretário que faça a chamada final dos seus vereadores. Carlos Alberto de Almeida. Presente. João Fernando de Assis Cipriano. Presente. Joaquim Benedito de Almeida. José Carlos Souza Páscoa. Presente. José de Alencar da Silva. Presente. Marcos Martins. Presente. Otávio Júlio Gonçalves Filho. Presente. Priscila Fernanda Neves de Souza Rocha. Presente. Rita Edith Oliveira Fernandes. Presente. Agradeço a presença de todos e a colaboração de todos os vereadores e declaro encerrada a presente reunião. Muito obrigado e boa noite a todos.